Então, gostaria de dar o meu boa noite a todos, boas-vindas a esse nosso evento tão significativo para o Movimento Pro Paraná e para a sociedade paranaense. Hoje recebemos aqui com muita satisfação, a presença de um ilustre paranaense, Dr. Alberto Veloso Machado, que vai nos brindar aí com uma palestra nesses tempos aí de virtualidade, onde a gente felizmente pode substituir os encontros presenciais, que são sempre mais difíceis, por esses encontros virtuais que, embora não tenhamos o calor humano, nós temos o conforto dos nossos escritórios ou dos nossos lares e evitamos aí alguns transtornos de engarrafamentos. Eu vou tomar a liberdade em saudar o Dr. Alberto Veloso Machado, dando boas-vindas, fazer algumas referências a demais personalidades e amigos que estão conosco aqui e sem ordem hierárquica de cerimonial, mas sim como aparecem na minha tela. Eu registro a presença do nosso estimadíssimo professor Arnaldo Luiz Miró Rebelo, que é um dos vice-presidentes do Movimento Pro Paraná, uma figura muito dedicada ao movimento, um paranaense da melhor qualidade, que tem nos acompanhado aí ao longo dessa jornada do Pro Paraná com muita dedicação e entusiasmo. Não com menos entusiasmo, temos o nosso estimado Luiz Alberto Gomes, que já foi chefe da Casa Civil, diretor do Banestado, uma figura também muito querida e muito dedicada ao Movimento Pro Paraná, assim como o nosso estimado sempre secretário, fundador do movimento, jornalista Rafael Delala, que é parte integrante da história do Movimento Pro Paraná. Minha saudação ao engenheiro Horácio Guimarães, presidente da Academia Paranaense de Engenharia, ex-presidente do Instituto de Engenharia, ao senhor Jonathan Carvalho, que eu acho que representa o nosso estimado amigo Adonai Arruda, salvo o melhor juízo, Jonathan, o nosso grande amigo, grande colaborador, José Alberto Pereira, uma das grandes lideranças da construção pesada do Brasil, que também tem apoiado o Movimento Pro Paraná. Uma saudação ainda especialíssima a essa figura que é, acho que, um símbolo do empresariado bem-sucedido paranaense, que é o Carlos Gusso, um homem que construiu aí pela força da sua inteligência, do seu trabalho, da sua capacidade e dedicação, um verdadeiro império dentro do estado do Paraná, gerando um número muito grande de empregos, servindo aí um número extremamente importante de refeições diárias nos seus diferentes estilos, tanto de lanche, como de almoço, como de jantar, etc. O Carlos Gusso, para nós, sempre foi uma referência e continua sendo, e um apoiador do Movimento Pro Paraná e nosso grande amigo. Uma referência especialíssima também a Alberto Samwes, que representa a Federação do Comércio, nesse ato representando também o vice-governador Darcy Piana. Vejo aqui também o Manuel Anísio, vejo o Jonathan. Jonathan, seja muito bem-vindo. Só que agora tem o Joatan e o Jonathan. Então, agora eu não sei qual dos dois está representando a Adonai Arruda, porque minha memória aqui está me traindo. Eu acho que é o Jonathan que está representando a Adonai Arruda. Boa noite a todos, exato. Eu que estou representando aqui o Adonai Arruda. Exato. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Manda o nosso abraço para o Adonai. Aí eu me deparo com o próximo participante, que é o Luiz Roberto Bruel. O Bruel é um engenheiro, primeiro presidente da Compagás, e ao longo dos últimos anos vem coordenando o nosso Comitê de Infraestrutura do Movimento Pro Paraná, em parceria com o Instituto de Engenharia, e tem feito um trabalho aí gigante nessa jornada.
tem se dedicado aí com muito afinco ao movimento, e o resultado desse trabalho, capitaneado pelo Bruel, tem trazido benefícios extraordinários aí para o estado do Paraná. Gostaria de mencionar também, não vejo a imagem, mas já esteve conosco, a professora Rosane Colotello. Wendpap é uma pessoa também ímpar na nossa sociedade, advogada, professora, colaboradora do Movimento Pro Paraná, ainda recentemente organizadora de um congresso internacional de advocacia, salvo o melhor juízo, se minha memória não está me traindo. E a professora Rosane é sempre uma daquelas personalidades que enriquece qualquer ambiente onde ela se encontra. Vejo ainda sem imagem aqui a Marcela Meneghel, seja também muito bem-vinda, e mais um estimado amigo que é uma referência da magistratura brasileira, que é o ilustre juiz da Primeira Vara Federal do Paraná, Dr. Friedman Wendpap, que também está conosco. E espero, acho que aparece alguém aqui com o nome de Lisandra, e espero que com essas citações eu não tenha... Aliás, me perdoem, esqueci da Ana Cláudia. A Ana Cláudia, a nossa secretária executiva, está conosco aí, com a sua chegada também, enriqueceu bastante a parte administrativa do Movimento Pro Paraná. Então, tendo mencionado os participantes desse nosso evento, né, eu gostaria de, digamos assim, fazer mais uma menção e um agradecimento ao palestrante, Dr. Alberto Veloso Machado, e que é com muita satisfação que nós, do Movimento Pro Paraná, fundado há 22 anos por iniciativa do nosso saudoso jornalista e empresário, Dr. Francisco Cunha Pereira Filho, realiza essa cerimônia comemorativa da data da Lei de Emancipação da então província do Paraná, em 29 de agosto de 1853. Tradicionalmente, essa solenidade do Movimento Pro Paraná era coordenada pelo ilustre desembargador Luiz Renato Pedroso, hoje recolhido em sua residência por razões de idade e saúde, o qual foi o grande idealizador e articulador da aprovação da lei estadual que consagrou a efeméride. Acho que devemos destacar também a figura do deputado Luiz Fernando Guerra, que foi o autor da lei que foi aprovada e depois promulgada pelo governo do Estado. Também não posso deixar de ressaltar, neste momento, a importância do apoio e da participação de nossas entidades mantenedoras, que permitem ao Pro Paraná conduzir suas atividades no cumprimento de sua missão. Neste ano, conservando a tradição e em função de diversas circunstâncias, esta cerimônia está sendo realizada de forma virtual. Para conduzir os trabalhos dessa sessão, eu convido, representando o Conselho Temático de Assuntos Cívicos e Culturais, o professor Arnaldo Luiz Miró Rebelo, vice-presidente do Movimento Pro Paraná. Porém, se me permite, o professor Arnaldo, eu, antes de passar a palavra a ele, gostaria de fazer um registro aqui de pesar. Nós acabamos de receber a notícia, né, através da Academia Paranaense de Letras, do falecimento do professor Ário Taborda de Rames, que honrou por muitos anos a Academia Paranaense de Letras e que teve uma participação muito importante na sociedade paranaense, junto à Universidade Federal do Paraná, onde foi professor, junto ao Instituto Histórico e Geográfico do Paraná, da Academia José de Alencar e do Conselho Regional de Economia. Ele foi também conselheiro da Santa Casa de Misericórdia, da Sociedade de Socorro aos Necessitados, do Clube Curitibano, associado ao Instituto de Engenharia do Paraná e
dos amigos do Museu Oscar Niemeyer. O velório está acontecendo hoje na Capela 1 do Cemitério Municipal, onde ocorrerá o enterro, que será nessa terça-feira, dia 30, às 11 horas. Então, com pesar, a gente participa a todos os que estão aí conosco nessa reunião, o falecimento do professor Ário, figura marcante da nossa sociedade. Feito esse registro, de pronto eu passo a palavra ao estimado professor Arnaldo Luiz Miguel Rebelo para seguimento da reunião. Obrigado, presidente. Estimadas companheiras do Movimento Pro Paraná e que participam desta reunião, caríssimos amigos também do Movimento Pro Paraná, realmente esta data que nós comemoramos hoje reflete muito da cultura e vamos poder ouvir nas palavras do nosso palestrante, doutor Alberto, muito da cultura paranaense, e o professor Ário Taborda de Argenti fará muita falta nisso, porque ele foi um marco, em especial nas artes plásticas, nos aspectos históricos e culturais da sociedade curitibana e da sociedade paranaense. Desde os primeiros passos, o núcleo de personalidades fundadoras do Movimento Pro Paraná, concebido como elo como ente de integração e relações institucionais na defesa dos interesses maiores do nosso Estado e da nossa sociedade, situou o dia da sanção da Lei Imperial número 704, de emancipação da então província do Paraná, a última a ser realizada no período imperial, nos desvinculando de São Paulo, como data simbólica a ser ressaltada e comemorada em conjunto com o dia 19 de dezembro. Esta, assinalando a data de instalação da província, com a chegada e posse de Zacarias de Góes e Vasconcelos. Esse reconhecimento se tornou lei por iniciativa do deputado estadual Luiz Fernando Guerra. Como procedemos há muitos anos, o Conselho Cívico-Cultural convidou uma personalidade dos meios culturais do Paraná para proferir a alocução magna em comemoração desta data especial para os paranaenses. A atividade de hoje contou com a colaboração do jornalista Rafael de Lala, diretor-secretário do Pro Paraná, do engenheiro Jaime Sunier, nosso diretor administrativo, e do professor Mauro Serafim, aos quais agradecemos. Neste ano, teremos a satisfação de contar com a presença do Dr. Alberto Veloso Machado, procurador de Justiça do Ministério Público do Paraná, orador da Academia de Letras José de Alencar e descendente do grande intelectual paranaense, professor Dario Veloso, que nos apresentará sua visão própria que relaciona a emancipação política do Paraná com a efervescência cultural que ocorreu na capital e na região de Curitiba ao final do século XIX e no início do século XX, derivada de fatores nacionais e, sobretudo, de afirmação da então nascente província em função dos acontecimentos históricos. Graduado em Direito, Dr. Alberto Veloso Machado é mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná e no Ministério Público Estadual do Paraná. Teve atuação nas áreas do direito público, constitucional e administrativo, dentre outras. Atualmente, preside a Fundação Escola do Ministério Público do Estado do Paraná. Tem vários trabalhos publicados no âmbito da Academia de Letras José de Alencar, entre elas, Crônicas da Pandemia. Para proferir sua palestra, convidamos o procurador, doutor Alberto Veloso Machado. A palavra é sua, caríssimo doutor Alberto. Então, antes de mais nada, boa noite às pessoas que compõem esse nosso encontro, e ao Marcos Domakoski, saudando a ele, saúdo a todos os demais. Só queria ressaltar aqui a presença do desembargador Joatan, que é vice-presidente da Academia de Letras José de Alencar, e também me fugiu o nome, da Lisandra, que também é da Academia, então são nossos convidados, que o Domakoski não soube identificar no momento. Bom,
meus caros, eu preciso contar umas historinhas para vocês. Eu vejo o Manuel Anísio aí, e o Manuel Anísio é meu primo, né? Mas primo como, né? Primo pelo lado da família Miller. É o meu lado imigrante. Eu descendo do Miguel Alemão, do Miguel Miller, que foi o nosso ferreiro aqui, alguns anos antes da criação da província, e durante muito tempo. Essa família se estabeleceu com bastante raízes nessa comunidade aqui, a ponto, como vocês sabem, estou relatando esses elementos históricos só para nos situar, que o Miguel Alemão foi visitado pelo imperador Dom Pedro, quando a visita de Curitiba na sua ferraria, porque ele era um homem que tinha ficado muito rico e corria o boato de que ele tinha encontrado ouro, né? E isso contavam meus tios velhos, essa história. Depois eu fui achar, lá no 19 de dezembro, essa reportagem da visita do imperador. E a história era essa, né? Que o imperador chega lá, que ele não conheceu os imigrantes, essa força nova, e eu vejo vários sobrenomes aqui, eu não vou arrumar, que representam exatamente essa oxigenação que Curitiba, especialmente, regiões recebem da força imigratória. E o imperador vai lá e pergunta: seu Miguel Alemão, que era como ele era conhecido, é verdade que o senhor achou ouro enterrado? E isso, meu tio velho, o Adolfo, contava assim, que o imperador mostrou as mãos, o ferreiro mostrou as mãos para o imperador e disse assim: meu ouro está aqui, imperador, mostrando as mãos, fruto de todo o trabalho que ele realizou. Bom, essa é uma historinha que me faz muito vinculado às questões do Paraná, a essas forças que contribuíram. Mas eu preciso contar para vocês também, baseado daí na genealogia paranaense do Francisco Negrão, que também é primo da minha avó materna, que as nossas raízes de descendência remontam ao Baltazar Carrasco dos Reis, um dos fundadores de Curitiba, lá no final dos 1600. Isso é vantagem e desvantagem? Não é nada. É só uma questão de contar por que eu estou aqui conversando com vocês. Também, do meu lado paterno, meu pai era bisneto do Joaquim de Faria Sobrinho, de Almeida Faria Sobrinho, que foi o segundo presidente da província do Paraná, paranaense, né? Paranaense, que só foram 3 dos vários presidentes da província do Paraná que foram paranaenses. Essas histórias todas estão acumuladas lá no meu memorial pessoal de vida. Então, para mim, é com uma certa naturalidade que eu falo de Paraná. Eu me lembro que me perguntavam e eu não sabia responder: mas de onde é que a tua família vem? Minha família vem de Curitiba. Não tinha, tirando o Miguel Alemão e a família do Dario, que veio do Rio de Janeiro, todas as minhas outras raízes ou vinham de Curitiba ou vinham lá do município de Castro, ali com a família Marcose de Albuquerque, que era também do ramo da minha avó. Então, não tinha. Eu estou vinculado, arraigado, radicado no Paraná. E daí, quando a Anitta recebe uma provocação, um convite do Rafael, para ver, tem alguém da academia que possa falar neste dia, nesse 29 de agosto, e ela me consultou. Eu disse: eu vou aceitar esse desafio. Eu vou confirmar as minhas histórias nos autores, né? E daí fui lá em Romário Martins, que eu sei que é muito caro, por exemplo, o Instituto Geográfico do Paraná, é o seu fundador. Um livro, aliás, de minha mãe, ainda, História do Paraná, do Romário Martins. Foi naquela coletânea, os mais antigos não lembro, de História do Paraná, Verdinha, né? Muitos aqui devem ter consultado essa coletânea. Eu cresci olhando para ela, de vez em quando eu me nela. Confesso que nunca com a curiosidade desses últimos dias. E vi lá, com surpresa,
que um dos revisores dessa obra é o Vasco Taborda Ribas, vamos dizer assim, o presidente da Academia de José de Alencar, de mais mandatos, né? E assim as questões vão amarrando, né? Fui lá ler também o Luiz Carlos Pereira Turinho, que tem a coletânea do Instituto, são 2 volumes, pelo que eu sei, do Instituto Histórico e Geográfico, né? O Toiro Passante, se não me engano. E o segundo volume dele é dedicado às personagens da província. Muito, muito interessante a obra. E também encontrei lá esses ecos do passado. O Rui Wachowski, que tem aí uma obra também reconhecida de história do Paraná, mais escolástica, assim, mais esquemática. Também achei várias referências na Academia de Letras do Paraná, que tem lá seus cadernos de história, muito interessante. E começa essa prosa, então, senhoras e senhores, pensando especialmente naquele povo lá de Paranaguá, né? Ainda lá nos 1600 e pouco, o Gabriel de Lara e seus conflitos com o Ébano Pereira, o homem que vem do Rio de Janeiro para ser o responsável pela fundição do ouro. Tem uma discussão sobre se é esse, se não é esse, mas aparentemente dos autores que eu li, eles são mais uniformes que esse Ébano Pereira que nós conhecemos aqui da rua, ali no centro da cidade, é aquele designado, na verdade, pelo capitão Mor, da capitania que pertencia Paranaguá, para cuidar do ouro e da fundição do ouro, né? E foi muito interessante perceber que muitos dizem que a nossa é a terceira fundição do Brasil e que fundiu bastante ouro, apesar de todas as críticas, apesar da nossa, vamos dizer, memória curta, fundiu bastante ouro naquele período. E foi isso, senhoras e senhores, que chamou a atenção para aquela quinta comarca, que não era necessariamente, segundo Oswaldo Pinotto, conhecida como Paraná, mas sim como quinta comarca, e que deu alguma força, alguma relevância para que se começasse exatamente esses movimentos emancipatórios. Todos já sabem, ninguém, eu não vou repetir história para quem sabe decora essas histórias. Mas só lembrando lá do Bento Viana, todo mundo atravessa essa rua todo dia, ela sai lá da Água Verde e vai terminar emendando as ruas no Hospital Evangélico, apesar da mudança de nomes, né? E não pensamos, né, na relevância para um 29 de agosto, que é o que nos interessa aqui. Mas está lá, né? Está lá Bento Viana. E tantos outros, o Paula Gomes, aquela rua ali no Alto São Francisco, que foi um dos indicadores também dessa emancipação. Ao fim e ao cabo, nós estamos já em 1850 e frustradas todas as tentativas até então. Por quê? Porque São Paulo não queria largar exatamente um território rico e promissor. Aliás, eu não largaria também. Quer dizer, os paulistas certamente sabiam do porto, sabiam da potencialidade de um porto, ainda um lugar em que havia exploração de ouro, uma região em que havia exploração de ouro, própria Curitiba, nós sabemos, nasce também dessa busca e de algum machado de ouro na região, tem suas raízes lá, é difícil mesmo largar. Os livros me contaram, e eu vou lá já chegar no nosso assunto, pode ficar tranquilo, tudo bem controladinho. E os livros me contam que os baianos, e acho que os mineiros, se eu não me engano, lá no Senado, né, queriam diminuir exatamente a força paulista. E exatamente aproveitaram a criação da província do Amazonas, que foi criada antes da nossa ainda, um pouquinho até ao mesmo tempo, na verdade, e propuseram
a criação da província do Paraná, que, ao fim e ao cabo, em 1853, acabou sendo aprovada pela última lei do Império, como o Arnaldo acabou de falar. Então, passamos raspando também, né? Aparentemente, passamos raspando. Mais um pouquinho, não tinha lei do Império. A República ia dar autonomia e não ia? Bom, não sabemos, né? Seria outro capítulo se isso tivesse demorado mais um pouquinho. Não sabemos. Daí, se a Ana Cláudia estiver por aí, eu trouxe algumas lâminas só para subsidiar na história, nos autores, e não no achismo do Alberto, as nossas conclusões sobre o desenvolvimento de uma intelectualidade paranaense, que acabou sendo conhecida como paranista. Já li, não recentemente, uma discussão que paranista não seria o nome ideal, e pode ir já para a Vitória, por favor, Ana Cláudia. É o 4º slide. Esse aí. Só para isso, fica um pouquinho aí, nós já vamos passar para frente. Então, esse é o fato que nós estamos lidando. 19 de dezembro ou 29 de agosto. É a questão histórica, né? E aqui nós, aparentemente não, certamente estamos discutindo a verdade histórica, e não é a verdade possível, é a verdade cronológica. Aliás, essa eu tenho que contar para vocês também. E o Zacarias de Góes não é um estranho para mim, porque já há alguns anos eu li uma biografia do Caetano José Munhoz, que foi um dos donos de usina de erva mate aqui em Curitiba. Mas a usina dele vai dar origem ao Mate-Leão, depois que o Fontana assume exatamente as máquinas do Caetano José Munhoz, depois que ele morre, e muda de nome, de Mate da Glória para Mate-Leão, em homenagem à mulher dele, que era da família Leão, etc, etc, etc. Mas a questão é que, neste livro sobre a vida do Caetano José Munhoz, que é bisavô da minha avó, então é bem distante, conta que ele, o Caetano José Munhoz e o Zacarias de Góes de Vasconcelos ficaram muito amigos. Está lá no livro. É um autor aqui nosso, que é também meu parente, eu não lembro agora o nome dele. Inclusive, teve um problema de doença de um dos filhos do Zacarias, e ele foi acolhido na casa do Caetano José Munhoz. Eu acabei, então, pegando alguma simpatia pelo pelo Zacarias de Góes de Vasconcelos, sem todos esses detalhes que eu adquiri nessas leituras. Quer dizer, ele ser baiano não é um acidente. Foi a Bahia que impulsionou, de certa forma, essa nossa emancipação, e, vamos dizer assim, foi um prêmio essa indicação do Zacarias para ser o presidente, o primeiro presidente. E aqui, então, a questão. O problema todo nosso histórico, isso eu estava lendo no Oswaldo Pinotto, tem um livro que o Instituto Histórico-Geográfico deve ter, que é o primeiro centenário da emancipação política do Paraná. Não sei se vocês conhecem. Deve conhecer, obviamente. Editado pelo governo do Bento Munhoz, dos anos 50, obviamente. E lá eles fazem uma série de reflexões, evidentemente, sobre este momento da emancipação do Paraná. E, se eu não me engano, Oswaldo Pinotto, são vários escritores deste encadernado, ele diz o seguinte: todo momento de história, não exatamente histórico, precisa registrar algo, vamos dizer, relevante. E o dia 19, naquele tempo, teve a relevância de ser a data da assunção do Zacarias de Góes, e por isso que teria assumido no 19 de dezembro. E por isso que o dia 29 de agosto, segundo os historiadores,
acabou sendo relegado a um segundo plano. Diz esse mesmo texto que o próprio Bento era simpático ao dia, enfim, 29 de agosto, como o Dia do Paraná hoje, mas como o dia que marca exatamente a sanção da lei imperial e que é a força normativa, evidentemente, que dá a possibilidade do Zacarias ser o presidente, etc., é a lei. Então, me parece mais do que justo, e já me adiantando aqui, de que o dia 29 de agosto seja melhor comemorado, melhor conhecido, inclusive. E com isso eu já saúdo o movimento exatamente por dar esse destaque. Eu queria pedir para a Ana Cláudia já passar para outra lâmina, e nós já vamos chegando na nossa conversa. Aqui, os ilustres participantes poderão ver que eu destaquei trechos de nossos autores aqui, dessas obras que eu fiz referência, exatamente para não ficar uma elucubração pessoal, uma dedução pessoal, embora eles confirmem isto, né? Então, vocês podem ver o trecho maior do Romário Martins, que diz isso mesmo. O Paraná chegou, ele fala dessa curva temporal, 53-89, que é o nosso período de província, o nosso período de emancipatório dentro do Império, e ele vai falando das conquistas que se pôde ter nesse período. Nós todos conhecemos a estrada para o mar, a estrada de ferro, e tantas outras conquistas que nós tivemos. Mas ali ele diz assim, e conseguira ver vários de seus filhos influindo nos mais altos postos do Império. E aqui que começa a nossa história, então. A nossa história, vamos dizer, cultural, puramente paranista. Não vamos absolutamente excluir o valor e a contribuição de outros períodos. Estou falando de marcos históricos e marcos culturais. E aqui, então, eu até destaco em vermelho reflexos culturais e começo ali com o Carlos Pereira Turim. Aliás, uma obra muito, muito curiosa mesmo, há que se dizer. Ele escreve em prosa, contando a história da família, mas vai contando a história da província de um modo muito peculiar. Então, ele diz aqui, com a criação da província, gente nova começou a chegar. Bacharéis em ciência jurídica, médicos do exército não, engenheiros militares ou estrangeiros, a gente muito culta, dizendo. Gente que até não tem força política, não tem poder de decisão, nem tem recursos econômicos em face do estabelecimento do período. Mas é essa gente que vai criar, essa gente que vai lecionar, são essas pessoas, essas cabeças que vão passar a ocupar, enfim, os variados papéis daquela província, que assim como província exige toda essa estrutura, essa burocracia inerente e que reclamava, claro, a presença dessas pessoas. O próprio Joaquim de Almeida Faria Sobrinho é um lapiano que vai estudar nas Arcadas de São Francisco Direito e um dos poucos anais formados naquele período, que atuavam, por exemplo, na advocacia. Mas diz mais ali naquela coletânea verde da história do Paraná. A criação da província viria, no entanto, organizar também a terra paranaense. Aqui tem cobrindo, mas, enfim, no que respeita ao seu aspecto cultural, educacional. Aliás, tem um destaque, né? Uma das missões do nosso primeiro presidente, Zacarias, era exatamente estabelecer a instrução pública. E como é fundamental isso para uma cultura. Aqui, claro, aqui eles já estão indicando a criação da Universidade do Paraná,
em 1912, posteriormente, Universidade Federal do Paraná. Por favor, Ana Cláudia, pode passar para o próximo slide, por favor. A curiosidade aqui, que também a maior parte de vocês conhecem, é que com Zacarias Góes veio junto tal de Cândido Lopes. Tal de Cândido Lopes. Ele tinha suas prensas, ele já trabalhava com prensa e imprensa em Niterói, e ele traz seu maquinário, ou seu maquinário, com o pessoal do Zacarias de Góes, a convite de Zacarias de Góes. E, exatamente, a data não é acidental, evidentemente, será fundado esse, vamos chamar assim, o primeiro jornal da província do Paraná, o 19 de dezembro. Aqui embaixo, você pode ver, eu já me antecipei, falei das primeiras deliberações, instrução pública, também destaca-se ali que, em geral, não seria muito comum um apontamento do ensino à mulher também, que naquele período não era tão óbvio, tão simples, nem tão desejado. Todos nós aqui estudamos em escolas em que era separado, menina de menino e tudo. E essa mentalidade de separar também é a mentalidade de se esperar a formação X ou Y do sexo masculino ou do sexo feminino. Outro dia um sobrinho meu chamou a atenção. Nós passamos em frente do Xavier da Silva, do grupo escolar, todos conhecem muito bem, e está lá, né? Meninos, ou masculino, melhor dizendo. Está escrito na fachada do prédio que dá ali para Silva Jardim. E ainda está lá marcando. Aí eu expliquei para ele, era um período e tal. Por favor, pode passar, Ana Cláudia. Mas eu queria ficar ainda, vocês já podem ler, mas eu queria ficar, falar um pouquinho do 19 de dezembro. E por quê? Porque o 19 de dezembro, até 1890, quando ele deixa de funcionar, ele faz uma ampla cobertura do dia a dia, nomeadamente da capital, mas das informações do Estado. Mas lá, meus amigos e minhas amigas, que a história da literatura paranista, por exemplo, começa. Porque neste jornal, em outros meios, em revistas, é claro, que muitos dos nossos autores conhecidos, o próprio Dario, mas o próprio Emiliano Perneta, o Júnior Perneta, irmão dele, e outros tantos, vão escrever lá, vão fazer também algum tipo de jornalismo, ou vão publicar seus poemas, seus contos, suas crônicas, exatamente nesse jornal. O Nestor de Castro, por exemplo, que é o meu patronímico na Academia de José de Alencar, foi jornalista do 19 de dezembro. Tem 2 crônicas, 2 livros de contos, melhor dizendo, mas a grande característica dele foi exatamente ter trabalhado com jornalismo e no 19 de dezembro. E isso só foi possível, obviamente, com a chegada da província e do presidente e sua infraestrutura. Mas vamos lá, vamos fazer só uma recordação aqui, rapidamente, e eu já vou chegar no boom cultural. Mas nós já temos, vejam a data, quer dizer, 1854, um pouco depois aí da emancipação do Paraná, se destaca a produção romântica do primeiro, considerado o primeiro escritor do paranaense, para ser exato, que é o Fernando Amaro de Miranda. Todo mundo passa ali na rua, a rua ali no Museu do Expedicionário, na Praça do Avião, que a gente entra à esquerda, né? Daí é Fernando Amaro. Do lado direito se eu não me engano, o Comendador Macedo. É o mesmo leito, mas é a mesma rua. Mas Fernando Amaro, eu vou lá, é lá na Fernando Amaro, né? E aqui nós vamos cruzar, obviamente, com o nome de rua, a torta e a direita aqui, evidentemente. Mas esse Fernando Amaro,
produz os seus trabalhos, eu manifesto exatamente no 19 de dezembro. Temos Júlia da Costa, se vejam que nós já damos um pulo, já vamos lá para 67, mas já fila desse movimento emancipatório. E quando nós precisamos refletir, agora é uma divagação minha, evidentemente, isso não vão achar em lugar nenhum, é que quando eu digo que eu estou emancipando, eu não estou emancipando só civicamente o Estado, a coletividade política. Quando eu digo vou emancipar alguma coisa, eu emancipo as mentalidades, eu emancipo as vocações, eu emancipo as pessoas também. As pessoas começam a se sentir, vamos dizer assim, com mais autonomia e mais vontade de manifestar as suas características. Eu acho que isto é uma grande contribuição a partir de 29 de agosto de 1853. José Moraes, aqui é só um passeio que eu estou fazendo, só para mostrar as datas, para vocês verem como nós fomos crescendo exatamente no período cronológico posterior à nossa emancipação. Por favor, Ana Cláudia, pode passar. E aqui sim. Então, me permitam tratar do assunto que eu quero. Vocês vejam que a última lâmina não quer dizer que vai ser tão rapidinho assim, não se sintam tão confortáveis. Mas aqui, nessas pessoas, que boa parte delas vocês estão identificando, certamente desse grupo tem gente que estudou no Leôncio Corrêa. É um colégio antigo aqui, ali no Bacaxiri, grande, bom ainda. Estive recentemente lá trabalhando coisas da escola. De vez em quando eu vou nas escolas conversar com os alunos, com os professores. Mas vemos aqui o Rocha Pombo, que também é historiador. Eu estou dando uns pulinhos só aqui, porque todos eles têm sua relevância. O Emílio de Menezes, né? Hoje em dia as pessoas até não ouvem falar muito dele. Ele era o nosso Gregório de Matos Guerra, nosso satírico, imortal da Academia Brasileira de Letras, diga-se de passagem. Isso, em geral, passa despercebido, a não ser nos meios já habituados, nos meios acadêmicos literários. Agora eu quero falar do grande movimento que deu destaque ao Paraná, que é o movimento simbolista. Esse eu conheço bem, confesso, porque eu leio desde há muito os escritos do Dario. Eu cresci com o livro do Dario em tudo quanto é canto. Tudo quanto é canto tinha livro do Dario. Meu avô materno era filho dele, contava as histórias dele, tinha uma adoração por aquele avô, até mística, assim. Eu demorei para entender que o Dario era de carne e osso, só para vocês terem uma ideia. Porque o modo como eles viam, como esse meu avô via o pai dele, era um modo de adoração, de muito respeito. Mas a contribuição, e onde vai entrar Dario, mas eu não vou, podem ficar tranquilos, fazer foco no Dario, não é essa a intenção. Vou fazer foco nos paranaenses, mas o Dario ou era de coração, podem ter certeza, ele foi um defensor das coisas do Paraná. Eu quero falar, antes de mais nada, do João Itiberê da Cunha. No grupo deles, o Jean Itiberê. O Jean Itiberê vive na Bélgica há muitos anos. Lá ele escreve poemas, publica lá, convive com Metternich, que é um dos pais do simbolismo. É através do João Itiberê que os locais têm contato com o movimento simbolista, e daí começa a aparecer. Ele influencia, ele faz parte. Daí começam a aparecer os movimentos. Todos aqui já pelo menos ouviram falar, se não folhearam ainda, vale a pena. Eu tenho 2 volumes que eu achei lá na loja Luz Invisível, Mal Cuidados,
da revista do Clube Curitibano, pega um período vamos dizer, um período de 8 anos, 2 mandatos da presidência do clube pelo pai do Dario, pelo Ciro Veloso, pai do Dario. E ali, hoje mesmo eu estava consultando, eu estava lendo, tentando achar alguma curiosidade, mas tinha muita informação, eu resolvi não entrar em detalhe. Mas vale a pena, quem tiver acesso, os que tem mais curiosidade, de pegar esse período da revista do Clube Curitibano, que era um clube literário, né? Vamos colocar o Curitibano naquele período onde ele estava. Era um clube predominantemente literário, onde as cabeças da época se reuniam e virou essa potência que é hoje, mas começou lá discutindo, difundindo, melhor dizendo, o pensamento. Então, vamos lá. Emiliano Perneta, o próprio Dario, Silveira Neto, Eusébio da Mota, o desembargador Mota, o desembargador Eusébio da Mota. Poucos sabem que ele era professor de filosofia do Liceu Paranaense, um homem muito culto, mas muito culto, e que foi o mentor intelectual do Dario no campo da filosofia. Depois, Eusébio acompanha Dario lá no pitagorismo também, mas continua sendo exatamente o seu mentor, o seu elo com a filosofia. Depois, vejam como é. Então, aqui, esse grupo é o grupo do movimento simbolista. Esse foi, a par do de Cruz e Souza, lá, dos poemas de Cruz e Souza, dos que seguem de Cruz e Souza, no Brasil, o movimento mais forte que teve simbolista. Ele repercutiu no Brasil e, claro, sofreu suas críticas, porque neste mesmo período, o Brasil começa a se movimentar com o modernismo na literatura, modernismo nas artes, e o que é um movimento posterior, senão a tentativa de fazer algo diverso do que ocorreu antes. E daí nós tivemos 2 movimentos antes do modernismo, que são os novos, nomeadamente liderados por Euclides Bandeira, e já na sequência, os chamados novíssimos, Andrade Muricy, Tasso da Silveira. Aliás, Andrade Muricy é outro registrador das memórias do Paraná, também muito respeitado. E daí nós vamos ter, e vejam como são as coisas, né? Eu vou encerrar aqui, vocês podem ver, também falo de artes plásticas, mas a minha missão aqui era refletir, pensar na literatura especificamente. E o modernismo tem a migração do Andrade Muricy, um pouco antes, claro, desse grupo Helena Comodi da Autotelevisão, mas Tasso da Silveira, Brasília Tiberê. Quem não pega a rua Brasília Tiberê para cima e para baixo, porque ela vai embora até lá o Cajuru, então não tem como evitar, se se anda para aquele lado da cidade, a Brasília Tiberê. Daí, mais recentemente em relação ao movimento simbolista, né? Nós temos Helena Comodi, depois da Autotelevisão, num período um pouco posterior, Leminski e o seu grupo. Qual é a finalidade destes slides? Finalidade é compartilhar com vocês a reflexão de que nós chegamos onde chegamos, e claro, e hoje em dia também, mas pegando até esse começo do modernismo, as influências do 1853. Esta é a questão. Todas essas pessoas, e vários outros aqui, que não estão comentados, vários outros que foram olvidados, esquecidos, e, enfim. Todas essas contribuições estão alimentadas, estão imbuídas exatamente daquele, vamos chamar assim, aquele conceito libertário que a emancipação propicia. Quer dizer, eu tenho que crescer a província, eu tenho que abrir as estradas,
tenho que superar as picadas do litoral para o Planalto, como ele chama a nossa região. Eu tenho que parar de ter picada só, de subir em carrocinha, em mula, né? Trazer, inclusive, o mate e outras coisas para trabalhar aqui no Planalto, embora o porto fosse lá, aqui ligava as regiões do país de forma mais fácil também, né? E foi por isso que nós viramos capital, foi confirmada a capital Curitiba pela posição geográfica, né? O Luiz Carlos Tourinho, ele até lá nos comentários dele, ele tira uma casquinha, né? Botando a voz né, no Zacarias de Vasconcelos, Zacarias Góes, dizendo assim, mas e aquele Guarapavano lá, querendo ser capital da província, não tem nem como chegar lá na cidade deles. Ele tem mais ou menos esses comentários. E a briga, claro, entre os parnanguara e os curitibanos acabou vencendo a posição geográfica, que eram fortes e influenciadores. Bem, meus amigos, minhas amigas, eu tenho convicção... Aliás, eu sempre me perguntei, o Manuel Anísio, que está aí, ele usa uma frase que eu concordo, esse período do começo do século XX, no Paraná, culturalmente falando, foi algo, num paralelo, claro, provinciano, como o século de Péricles, o famoso século V, século de ouro. Por quê? Porque não aconteceu tudo só no século V, mas foi a somatória de esforços, de contribuições que eclodiram naquele momento. É a mesma coisa aqui. A partir de 1853, nós tomamos o timão, né? Nós dirigimos a nossa nau para as direções que mais nos convêm. Nós não estamos mais submetidos aos interesses paulistas, por exemplo, né? E, a partir daí, nós decidimos. Isso é ter autonomia, isto é ser emancipado. E aqui, então, eu concluo essa observação dizendo que sim, isso que nós tivemos, esse nosso, aspas, século de ouro, no começo do século XX, com todos esses movimentos de pensamento que também refletiram nas artes plásticas, está indicado ali, não podemos esquecer, o Zaco, o João Turim, o Frederico Maggi de Morret, Teodoro de Bona, o Trapler. Quem frequentou Curitibano sempre encontrou os quadros desses pintores lá. Eu cresci olhando esses quadros, né? Agora eles fazem sentido para mim, mas pelo menos eu já conhecia. Eu tenho, inclusive, um de Bona em casa, mas que foi uma obra pintada para o meu avô, que contratou de Bona num contexto específico. Enfim, eu acho que poderia se falar muito mais, mas penso que o que interessa falar é que não há a menor dúvida que o dia 29 de agosto deve ser comemorado, faz-se justiça aos esforços que começam lá em 1700 e pouco, 1711, se eu não me engano, mais ou menos, sempre quiseram, mas quando começaram realmente, sofreram até lá, teve um movimento chamado de separatista, sofreram até alguma perseguição do Juiz de Fora, que não aceitou a reivindicação da autonomia da província, que se chamaria daí não província do Paraná, nem de Curitiba, seria província de Paranaguá, na época. E só concluindo, e eu sempre lembrei, eu vou ainda conferir essa data, não sei se vocês lembram do Machado de Assis, me fugiu o nome agora, você vai falar uma coisa, da Capitu e do Bentinho, né? Me ajudem aí. E que o Escobar vem da província do Paraná, não sei se vocês não lembram disso.
está escrito expressamente no livro, né? Vocês vejam, até indiretamente na literatura acaba tendo destaque, acaba tendo nome, acaba tendo relevância exatamente pela criação, pela existência política e também cultural que a emancipação nos propiciou. Eu retorno a palavra para o Arnaldo Ribeiro, fico à disposição para fazer alguma elucubração a mais, mas me parece que sim, tranquilamente nós podemos afirmar que a emancipação nos traz muitas contribuições. E se nós somos o que somos hoje, foi graças a esses esforços pré-1853. Agradeço a oportunidade. Obrigado. Caríssimo Dr. Alberto Veloso Machado, queremos agradecer pela sua instigante e interessantíssima exposição a todos nós que valorizamos a cultura paranaense. Exposição essa que ficará registrado como um marco nas realizações culturais do movimento Pró-Paraná. O nosso muito obrigado de todos nós. E após esta apresentação, teremos a satisfação de ouvir os comentários da professora Rosane Colotello Venipape, ativa diretora de eventos da nossa entidade, que nos falará um pouquinho sobre a formação do Paraná pelos imigrantes e a situação atual do nosso Estado com relação aos nossos amigos e irmãos que vêm de fora. Cara professora Rosane, a palavra é sua. Boa noite a todos, saúdo todos na pessoa do Dr. Marcos Novakoski e agradeço a oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Antes de mais nada, o protagonista hoje é o professor Alberto Veloso Machado, e a nós cabe o agradecimento como aprendizes dessa intelectualidade paranista. Foi um privilégio ouvir a voz de uma pessoa cujas raízes elas estão ligadas ao Paraná. Pessoas que hoje são nome de rua pelas quais eu caminho, não é o meu caso. Tá? A minha ligação com o Paraná se inicia em 1930 com a ocupação do Norte pioneiro. O noviciado na condição de paranaense não enfraquece a minha alegria de celebrar a emancipação política e cultural do Paraná. Doutor Veloso, a minha voz é dos paranaenses recentes. Muito obrigada, doutor. Eu vou falar um pouquinho do Paraná que acolhe. Tá? Então, a gente tem uma mítica sobre o Brasil e o Paraná, especial, como uma terra de acolhida de imigrantes. Tem algum fundamento na realidade, mas tem algo de ficção edulcorado. Vamos adicionar um pouco de açúcar na imaginação ao sabor do acre do cotidiano. Na realidade, os Estados Unidos da América foram e continuam sendo o grande imã de atração de imigrantes. Os números denotam 15% da população atual dos Estados Unidos nasceu em outro país. O Brasil temos 0,5%. O Eldorado não é aqui. Instada a falar sobre o tema, especialmente pela minha condição de neta, pelo ramo paterno, de ucraniano com uma húngara, cujo pai dessa húngara era da República Tcheca. E também pelo trabalho filantrópico que estamos desenvolvendo no Comitê Humanitas Brasil-Ucrânia, vou articular de uma forma muito breve algumas considerações com SPEC na minha experiência pessoal. Eu preciso consignar aqui que, pela vertente materna, também tenho alemães, italianos, ibéricos e tupis, que compõem o meu patrimônio genético e cultural, e que isso dão a nós a visão de integridade, integrativa. É uma visão não conflitiva que ilumina a obra do Gilberto Freire. É importante notar que regimes autocráticos, despotismos à la Putin, teocracias a Afeganistão ou ideocracias a Havana jamais atraíram imigrantes.
as pessoas buscam mesmo lugares abertos à integração econômica e cultural, nos quais as suas peculiaridades sejam de expressão livre e sua contribuição sirva para exponenciar o desenvolvimento do lugar que os acolhe. O Brasil, embora não seja despontado no pódio dessas democracias, ele é um espaço muito receptivo aos aportes que os imigrantes trazem nas experiências de vivência e de formação cultural. Integrar-se culturalmente ao Brasil em processo de formação de novas sínteses culturais é muito fácil. A onomástica brasileira, que eu digo, a mesma pessoa pode portar o nome Silva, Schmidt, Caran nos nomes de família e nem se vai dar conta de que a amostra viva de um milagre dessa interculturalidade. Só quem é hermético em seu modus vivendi permanece sem receber e sem contribuir para o ambiente tranquilo de uma convivência brasileira. Nós somos interculturais e não apenas multiculturais. De 1808 a 1821, quando o Rio de Janeiro sediou o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, é a partir desse marco que a imigração do povo, ou melhor, dos povos não lusitanos e africanos, teve uma escala relevante. Inicialmente, havia gente de fala alemã, provenientes de vários lugares da Europa. Depois, ao longo do século XIX e início do XX, germânicos, italianos do Vêneto, espanhóis, eslavos, libaneses, sírios, japoneses. Essas pessoas encontraram a cultura formada pela convivência dos lusitanos, dos centro-africanos e dos silvícolas. Nessas alturas, quando do afluxo de imigrantes, a lusofonia brasileira estava quase pronta, fruto do amálgama das três matrizes, no cadinho que juntos milhares de brasileiros na corrida do ouro de Minas Gerais até o final do século XVIII. O Paraná era parcamente povoado nesse período, apenas no leste, né? E era apenas um pinheiral gélido. Para esses rincões ermos, os imigrantes foram lançados, foram movidos pelo sonho do paraíso propagandeado na Europa e viram-se presos a condições primitivas em ambiente inóspito e carentes de meios para a sobrevivência. Os que sobreviveram, seja por sorte ou por heroísmo, eles garantiram ao Brasil essa posse do território, definido em 1895, pelo laudo arbitral do presidente dos Estados Unidos, o Cleveland, na querela da fronteira com a Argentina. Hoje, uma centena de refugiados ucranianos está abrigada no Paraná. Atraídos pelos descendentes dos imigrantes pretéritos, encontraram aqui o conforto, o idioma, a cultura, os costumes, a memória, uma memória comum de um sofrimento causado pelo imperialismo moscovita desde os tempos remotos. Isso não é novidade. Quando chegar a época de reconstrução física da Ucrânia e quando chegar a época de sua integração à Europa democrática, esses refugiados vão querer voltar ou retornar à sua terra. Eles nos dizem que estão temporariamente, levarão consigo muitas contribuições do modo paranaense de viver e de interagir. Estão felizes com o Paraná, são traços paranistas, comporarão a cena cultural do futuro da Ucrânia. É uma narrativa inicial, na verdade, para denotar a importância da cultura paranaense que ficarão marcados nesses ucranianos que nos relataram recentemente que a vontade deles é que a guerra acabe e que eles retornem.
Alguns já estão arrumando emprego aqui no Paraná. Nós conseguimos até a possibilidade, né? Estamos criando uma plataforma diferenciada para acolher essas pessoas, não só acolher no Brasil, mas acolher também de maneira que a gente as ajude lá fora mesmo. Então, essa plataforma é uma parceria que estamos criando, logo ela estará funcionando, e aqueles que estão na Europa e que querem ficar, estão ao redor, né? Esses aí poderão ter o apoio de todo mundo que desejar acolhê-los, mas uma acolha, não só uma acolha que seja, né, via virtual, mas é uma acolha de forma que permita conversar e o sistema traduzir a conversa entre um ucraniano e um paranaense. Eles sabem que o coração do Brasil que os acolhe é o Paraná. Tá? Eu gostaria de agradecer e fico à disposição para qualquer indagação sobre a cultura paranaense. Queremos agradecer e parabenizar nossa estimada professora Rosane Colotello Venipapi pela sua exposição, a qual tenho certeza muito enriqueceu este evento e muito nos abriu olhos para este Paraná tão acolhedor, fator esse que está na essência do nosso DNA como sociedade. Estamos chegando próximos ao final desse nosso encontro e devolvemos, então, a palavra ao nosso presidente, Marcos Omakowski, para suas considerações e encaminhamento de encerramento desta sessão. Muito obrigado, doutor Arnaldo, doutora Rosane, doutor Alberto Veloso Machado. Eu gostaria só de, antes de fazer e passar a mensagem final, fazer aqui o registro com muita satisfação das participações também conosco, não só do desembargador Joatan Marcos Carvalho, que é vice-presidente da Academia de Letras José de Alencar, vice-presidente do Observatório da Cultura e membro do Instituto Histórico e Geográfico, além de amigo do palestrante. Gostaria também de registrar com muita satisfação a participação do desembargador João Koptoski, nosso amigo, que participa com sua esposa, assim como também nosso vice-presidente, Kelso Krieger, que, junto com Jaime Sunier, cuida da parte administrativa e da tesouraria do movimento, assim como a nossa conselheira, também Débora, que participa conosco. Tendo feito esse registro... Presidente, também o doutor Luiz Fernando Queiroz, que está aqui conosco, nos prestigiando. Opa, muito obrigado, doutor Arnaldo. Eu não havia visto. O problema da virtualidade é que, às vezes, a gente peca e deixa de fazer registros importantes, como a da participação do doutor Queiroz. Eu agradeço aí a sua correção a tempo. Se alguém quiser fazer uso da palavra, eu abriria a palavra agora para algum comentário, alguma observação, alguma manifestação. Por favor, fiquem à vontade para fazê-lo agora. Só abrir o microfone, a palavra está livre. Como não vejo a manifestação de nenhum dos participantes, eu gostaria de dizer ao doutor Alberto Veloso Machado o nosso muito obrigado. O senhor nos trouxe nessa noite uma lição relevante da crônica histórica da nossa terra, focalizando a contribuição de intelectuais como o seu bisavô, Dario Veloso, que apresentou aos paranaenses a filosofia clássica dos pitagóricos, e que nós, engenheiros, conhecemos pelo seu ensinamento da matemática. Aliás, quem não estudou na escola o Teorema de Pitágoras, né? O senhor pode relatar também a efervescência cultural de nossa terra, que resultou na criação, no início do século XX, da fundação do Instituto Histórico por Romário Martins, do Centro de Letras do Paraná, do Círculo de Estudos Bandeirantes,
do Centro Paranaense Feminino de Cultura e, sobretudo, da pioneira e tão tradicional Universidade Federal do Paraná, que nos é tão cara e que se confunde com a história recente do nosso Estado. Eu agradeço a participação e o prestigiamento de todos nesse nosso encontro virtual. Penso que, com isso, o Movimento Pró-Paraná, através do seu Comitê Cívico-Cultural, cumpre um papel importante de ressaltar esta data de 29 de agosto, ressaltar, relembrar e valorizar a nossa história, e, com base nessa sensação de dever cumprido, eu agradeço a participação de todos e desejo-lhes uma boa noite, um cordial boa noite, e convido a todos para que abram os microfones, para que haja uma despedida aí, a viva voz de todos com todos. Tá? Muito boa noite. E peço uma salva de palmas para os nossos palestrantes, doutor Alberto e doutora Rosane. Muito bem, Obrigada, parabéns. boa noite. Obrigada. Parabéns a Viva o todos. Paraná! Parabéns, Rosana. Viva o nosso querido Paraná. Viva, Viva. viva, viva, Quero. Abraço, Rafael. Bem, abraço a todos. Uau. Abraço a todos, uma boa noite.